somos falhos, nós erramos, mas a palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não tem falha. Cada vírgula, cada pingo tem um significado. Cada letra mostra a glória de Deus. Cada palavra mostra e exalta o Senhor de toda a criação. E nesse dia eu estava lendo, tinha dois companheiros, que eu vou citar o nome porque não fazia parte de facção também. Só lembro dos vulgos deles, que um era Bigode e outro era Babu. E nós pegamos uma empreitada para ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que eles sabiam que eu já tinha lido bastante. E eles disseram: japonês, vamos ler? Vamos. Só que eu lia blasfemando, eu lia para brigar, eu não lia como espiritual, como para agradar a Deus, para conter conhecimento, não. E nós paramos no livro de Jeremias, eu parei no livro de Jeremias, e eles continuaram, e uma certa feita nós estávamos dentro da cela, tínhamos acabado de limpar a cela, fazer aquela limpeza, lavagem, e como nós éramos setor, nós podíamos ficar dentro da cela. A população em si não podia nem entrar. Se entrasse, estava sujeito a apanhar. Era lei, e todos respeitavam. E me veio, eu estou deitado numa rede, balançando na rede, tem dois faxineiros aqui junto comigo, eles estavam acendendo um cigarro, os irmãos sabem qual, e eu não quis. Nesse momento eu falei: não, eu não quero, está legal. E me veio o Bigode e o Babu, eles vieram pasmados com o que eles haviam acabado de ler, eles vieram transfigurados de alegria, emocionados de algo que eles nunca tinham lido, e eles vieram para mim: japonês, dá licença aqui. Eu falei: vem, entra. Eles entraram, eles estavam no livro de Daniel, onde Daniel está na cova dos leões, e ali veio o rei Nabucodonosor perguntar a Daniel, Beltesazar, porventura o teu Deus te enviou um anjo e te livrou da boca dos leões? Mas como é que o rei veio com tanta afirmação que ele cria? Ele acreditava no Deus de Daniel, ele acreditava no Deus de Israel, ele cria que Deus podia livrar a Daniel, porque ele sabia que em Daniel não havia erro algum, mas eles foram induzidos por homens maus que queriam a derrota de Daniel. E eles vieram com esse versículo, e eu deitado, eu comecei a blasfemar daquele versículo, comecei a blasfemar da atitude do rei, com blasfêmias a qual eu não vou testemunhar. E quando de repente o poder de Deus, ele veio sobre a minha vida e travou o meu corpo. Travou. Meu corpo se travou, como se eu estivesse tendo um AVC. Me entortei. Com alguns segundos, aquela força, aquele poder de Deus sobre a minha vida me soltou. E quando soltou, eu era uma cachoeira em lágrimas, chorando. Só que nisso, os faxineiros, quando viram o resplendor, a ação de Deus, eles correram. Só ficou eu e os dois. E os dois segurando a Bíblia na mão. Paz, meu Deus. Chorando. Aleluia. Aí eu voltei assim, enxuguei minhas lágrimas. E o Babu só fez assim para mim: japonês, quer ficar só? Eu. Única atitude minha. Saíram os dois. Quando os dois saíram, eu já enxuguei, me limpei e saí para fora. Quando eu saí para fora, um grande amigo meu, que com certeza se um dia encontrar
você faz amizades lá dentro. Ele me parou aqui e, japonês, o que você tem? Falei, por que, Claudinho? O que você está vendo? Falou, pô, parece que você foi no salão de beleza fazer maquiagem no seu rosto. Eu falei, Claudinho, você está de palhaçada, cara. Ele falou, não, eu estou falando sério. Eu falei, por quê? Porque o seu rosto está limpo, você não tem mancha no rosto, o seu rosto está brilhando. Eu falei, Claudinho, para de graça, cara, você está brincando, você está rindo da minha cara. Ele, não, japonês, eu estou falando sério. Eu falei, tá bom, Claudinho, não importa, dá licença, me deixa. E saí e fui na outra cela. E lá cheguei e o Bigode, o Babu, está com a Bíblia na mão na passagem. Ele tá os dois. E o Bigode, Babu, vem cá. Me conta, cara, o que aconteceu? O Babu falou assim para mim. Deus tem uma obra tão grande na sua vida. E você não enxerga o que Deus quer fazer na sua vida. E eles não eram crentes. Eu falei, eu não quero saber o que Deus está falando, eu quero saber o que aconteceu. Falou, japonês, você começou a blasfemar e dar gargalhada na palavra de Deus. Era como se resplandecesse uma luz ali em volta de nós três, e você travasse o seu corpo e soltasse e começasse a chorar. E nós vimos isso, eu vi isso, japonês. Eu vi aquela luz resplandecendo. Glória a Deus. Mas eu não me converti ainda. Ainda não foi a minha conversão. Deus ainda falou comigo mais 2 vezes. A primeira vez que Deus falou comigo foi dentro da penitenciária do Estado, onde era o quartel-general do comando. E quando Deus falou a primeira vez comigo ali, foi no domingo, um dia de visita. Eu não tive visita neste dia, fiquei como ditado lá dentro, fiquei pedalando. Pedalei o dia inteiro. Quando acabou a visita, fecharam-se as celas para contagem. Eram 3 pavilhões, cada pavilhão com 500 metros de distância, 5 andares. Um monte de gaiolinha. Imagina um monte de gaiolinha. 4.000 homens presos. E nesse dia, eu acendi um cigarro, já trancado, e não aguentei, fui deitar, e tinha um colega comigo, lá do Jardim Brasil, o nome dele é Regis, nós chamávamos eles que ele morava no Jardim Brasil, nós chamávamos ele de JB, e eu fui dormir, desliguei a televisão, deitei, ele deitou do lado, eu fui dormir mais ou menos 1 hora, 2 horas da madrugada. Eu tinha uma Bíblia enferrujada aqui no canto da parede, com a página preta no Salmo 91, a qual nunca se deu o trabalho de ler. E na minha cela não entrava nenhum crente, só tinha um varão que ia na minha cela, mas não entrava. Ele só ficava no guichê e falava: ei, Boanerges, você está aí? Boanerges, Jesus batizou a João e o irmão dele, Felipe, né? De Boanerges, né? Que é filhos do trovão. E ele me chamava de Boanerges. Que Deus abençoe a vida dele, que ele ainda esteja convertido até os dias de hoje. E nessa hora que Deus, Ele falou comigo, quando eu acordei seco por dentro, eu acordei com toda a vontade de pegar a Bíblia, levantei, peguei a Bíblia e fui para a janela. Quando eu cheguei na janela, que eu abri a Bíblia se acendeu uma tocha de fogo na minha mão, e eu comecei a tremer sem saber o que fazer, sem ter nenhuma reação, e uma voz falava comigo de dentro da palavra de Deus, falava comigo: ó, o teu coração é mau, a vontade e desejo do teu coração é mau, os desígnios do teu coração são maus, tua
E eu fechei a Bíblia. Eu não queria acreditar naquilo. Eu fechei a Bíblia. Eu abri a Bíblia. A mesma coisa. Eu fechei a Bíblia. Eu abri a Bíblia por 3 vezes. E a mesma coisa, as mesmas palavras falando comigo. Que o meu desejo era mal, que eu era mal. E que isso o Senhor não me daria. Desse dia para cá, eu nunca mais consegui pegar uma arma para pôr na minha cintura. A graça de Deus não permitia. Deus não permitiu mais eu fazer maldade. Deus não permitiu mais eu estar no mundo. E todas as vezes que eu tentei permanecer no mundo, Deus mostrava para mim que ali não era o meu lugar. Assim também como não é o seu lugar. O mundo não é mais o seu lugar. O seu lugar é na casa de Deus. O meu e o seu lugar é de servir na presença de Deus, de sermos adoradores do reino do Senhor. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Estas são as palavras que Deus diz para mim e para você nos dias de hoje. O seu lugar é ao lado do Pai. A palavra de Deus nos diz no livro de João que se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. Então o seu lugar não é mais no mundo, é ao lado do Senhor Jesus. Não tente voltar para o mundo, porque o mundo não vai mais te aceitar, o mundo não vai mais te receber, porque a partir do momento que você é cheio da presença de Deus, o mundo ele passa a te detestar, você passa a ser inimigo do mundo, você constitui inimigo das obras da carne. E a Bíblia as 3 vezes foi Ezequiel 7, e eu via como um letreiro passar na minha frente,